Porque pela primeira vez no Ceará, Anderson, médicos realizaram uma cirurgia de câncer de próstata com análise de células em tempo real. E durante o procedimento, a técnica inovadora chamada NeuroSave, que promete mais precisão na retirada do tumor e maior preservação de qualidade de vida dos pacientes. É isso, Luciano. E sobre esse avanço, a gente vai conversar agora com o uro-oncologista, Dr. Emanuel Veras, que está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza. Bom dia, Dr. Emanuel, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia a todos e gostaria de agradecer mais uma vez o espaço para a gente falar um pouco a respeito de saúde, um tema tão importante para toda a população. Doutor Manuel Veras, o que é que torna essa cirurgia aqui no Ceará um verdadeiro marco no tratamento do câncer de próstata? Vamos lá, o que é que seria o NeuroSafe? O NeuroSafe é a análise em tempo real anatomopatológica da peça cirúrgica. Esse é um conceito de biópsia de congelação que já existe no tratamento de alguns outros tumores. Por exemplo, é utilizado na cirurgia para o câncer de mama e alguns outros cânceres. Porém, no câncer de próstata, esse era um conceito que a gente ainda não utilizava por não ter evidências científicas fortes para a sua utilização. Quando foi no ano de 2025, foi publicado na revista The Lancet, que é uma das revistas mais importantes científica na medicina, um estudo randomizado, que é a maior evidência científica que nós temos, comparando realizar a cirurgia NeuroSafe com essa análise em tempo real, essa congelação, esse anátomo patológico, essa biópsia de congelação, comparando esses pacientes com aqueles que não realizavam a congelação. E o que foi que mostrou? Que os pacientes que realizavam a técnica NeuroSafe tinham 50% mais preservação do feixe vasculo-nervoso bilateral, que é uma estrutura anatômica que é importante para a manutenção da ereção do paciente, para a função sexual do paciente. Além disso, utilizando a técnica, viu-se que teve um aumento de 20% na recuperação precoce da continência urinária, ou seja, do controle urinário, e teve uma melhora de 30% em relação à recuperação da ereção, da potência. Esse conceito ele já é realizado há alguns anos na Europa, principalmente na Alemanha. Em Hamburgo, tem um hospital que trata só câncer de próstata, que chama Martini Klinik, que já realiza esse procedimento há mais de 10 anos de rotina. Eles fazem mais de 2.500 cirurgias robóticas para câncer de próstata por ano, utilizando sempre essa técnica. E aí, no final do ano passado, em outubro, nós fomos para Hamburgo para justamente ver essa logística, os protocolos, como é que eles fazem isso na rotina, para poder trazermos ao Brasil e começarmos a realizar no Brasil e aqui no Ceará. E no dia 7 de abril, nós realizamos o primeiro caso aqui em Fortaleza. E foi um caso impactante, porque, por coincidência, era um paciente muito jovem, de 45 anos, com câncer de próstata, que é até uma idade incomum de aparecer a doença. E, por ser muito jovem, obviamente, uma das principais preocupações dele em relação à cirurgia era a manutenção da potência, da função sexual e a manutenção da continência. Funções muito importantes para a qualidade de vida do paciente. E aí nós realizamos a técnica NeuroSafe, o paciente já está ótimo, já teve a recuperação da continência, já recuperou a sua potência e realmente nós estamos vendo na prática uma melhora nessa recuperação. E qual é o conceito principal? Quando nós tratamos um câncer de próstata cirurgicamente, o nosso objetivo primário é tratar o câncer. Porém, um objetivo secundário não menos importante é tratar o câncer com o mínimo de efeitos colaterais, efeitos adversos possíveis. Então, utilizando essa técnica, nós conseguimos fazer a cirurgia, nós vamos fazer uma preservação mais agressiva desses nervos, para você ter um resultado funcional melhor. E nós vemos em tempo real se nós deixamos margem positiva ou não.
Porque esses nervos, eles são anatomicamente muito próximos da próstata. É questão milimétrica. Mesmo com o robô, mesmo com a magnificação de imagem do robô, às vezes nós não vamos enxergar se nós estamos tirando todo o tumor microscopicamente ou não. Daí a importância do NeuroSafe, porque eu faço uma preservação agressiva desses nervos e o patologista, em tempo real, durante a cirurgia, ele já avalia essas margens, porque se elas estiverem negativas, a cirurgia se encerra, e se a margem estiver positiva, eu tenho um tempo naquele momento de resgatar essa margem para eu não ter um prejuízo oncológico na cirurgia. Doutor, a gente sabe que a ciência está sempre evoluindo, está sempre buscando inovações. Como é que foi possível chegar até a esse novo tipo de cirurgia, que o senhor disse na Alemanha já são 10 anos aí, agora recentemente foi que chegou aqui no Ceará, e qual a principal diferença entre a cirurgia robótica convencional e essa com essa nova técnica que analisa de fato tudo em tempo real? Vamos lá, como é que chegou-se a esse conceito? Conversando com os colegas urologistas de Hamburgo, era justamente isso que gerava um incômodo neles quando eles pensaram em iniciar essa abordagem. É o dilema entre nós sermos mais preservadores para melhorar a parte funcional da recuperação do paciente em relação ao conceito oncológico de tratar a doença. Porque quando a margem vem positiva, isso aí pode impactar na recorrência do tumor no paciente e, eventualmente, precisar de tratamentos adicionais, como radioterapia, e isso acabar prejudicando a função sexual e urinária do paciente posteriormente. Então, sempre existiu esse dilema. E aí eles trouxeram um conceito que já existe na medicina da biópsia de congelação, da avaliação durante o intraoperatório dessas margens cirúrgicas. Porém, em medicina, qualquer mudança de conduta, ela precisa ter a aprovação, ela precisa ter a documentação de que faz sentido em termos científicos, se funciona mesmo ou não. Por isso, nós precisamos dos estudos científicos. E então, já há muitos anos, já saíram várias publicações em relação a esse conceito, porém não estudos randomizados, como eu falei no início, que é o maior nível de evidência em relação à parte científica. E em Londres, não foi nem o pessoal da Alemanha, foi o pessoal em Londres e alguns outros hospitais da Inglaterra, 5 serviços, fizeram esse estudo randomizado comparando as duas técnicas. O que é que muda na robótica convencional para a robótica NeuroSafe? A técnica cirúrgica robótica em si é a mesma. E o paciente vai ter os benefícios da recuperação pós-operatória, etc., da robótica. O que nós introduzimos é o conceito do NeuroSafe, de nós retirarmos a peça cirúrgica no meio da cirurgia, assim que nós retiramos a próstata, antes de terminar a cirurgia, e já mandar para o patologista para ele fazer a análise de todas as margens cirúrgicas da próstata para dizer se está negativa ou não. Estando negativas, nós temos a segurança oncológica do procedimento. Então, podemos encerrar o procedimento. Ela estando positiva, nos dá a possibilidade ainda durante a cirurgia de resgatar essa margem e nós não termos esse prejuízo oncológico nessa preservação mais agressiva dessas estruturas ao redor da próstata, que são estruturas importantes para a recuperação da continência e da potência. Se você ligou o rádio agora ou está acompanhando nossa transmissão pelo YouTube, estamos conversando com o oncologista Dr. Emanuel Veras, falando sobre cirurgia de câncer de próstata pela primeira vez aqui no Ceará, com análise de células em tempo real. Dr. Emanuel Veras chamou a atenção, logo desde o início da sua fala, sobre a idade do paciente, 45 anos. E aí, gostaria que o senhor comentasse 2 fatores. Primeiro, quão novo a incidência de câncer em jovens? E o segunda pergunta já junto com essa. O fato do paciente ter apenas 45 anos, isso influenciou realmente na escolha técnica desse procedimento? Vamos lá. É até uma idade incomum de aparecer o câncer de próstata. O câncer de próstata ele aparece mais em
população acima dos 60, 65 anos. Quando nós falamos em prevenção da próstata, nós não temos nada em específico para prevenir o surgimento do câncer de próstata, né? Além de hábitos de vida saudáveis que já previnem contra doenças oncológicas em geral. Quando falamos em prevenção, falamos de diagnóstico precoce. Para quê? Para a gente tratar precocemente e aumentar as chances de cura. Segundo a estatística do INCA, 1 em cada 7 homens vão ter câncer de próstata no Brasil. É uma estatística alta. Porém, nem tudo é só alarme. Se nós diagnosticamos no início, nós temos mais de 90% de chance de cura. A prevenção ela deve se iniciar a partir dos 50 anos. Alguns pacientes com fatores de risco, ou seja, histórico familiar, alguma mutação específica que aumenta o risco de câncer de próstata, pacientes mais moreno, afrodescendentes, eles têm uma possibilidade maior de ter câncer de próstata, esses devem começar a prevenção, né, o acompanhamento com o urologista mais precocemente, a partir dos 40, 45 anos. E foi o que aconteceu com esse paciente. Ele tinha um histórico familiar e começou a fazer essa prevenção de forma mais precoce. E daí ter tido o diagnóstico tão jovem, aos 45 anos. E, claro, é um paciente jovem, casado, com filhos pequenos, em plena atividade social, laboral, um paciente totalmente ativo e jovem. Então, é uma preocupação em todos os pacientes, e mais ainda dele, em relação à recuperação dele, devolvermos ele para a sociedade, para a sua família, após um tratamento oncológico, com o mínimo de efeitos colaterais e adversos possíveis. Daí o interesse que nós tivemos em realmente trazer a técnica e incorporar a nossa rotina, para nós mantermos o resultado do tratamento oncológico, fazendo com que o paciente tenha uma recuperação melhor. Óbvio, isso envolve o trabalho de vários profissionais. Eu tenho de adaptar um pouco a minha técnica robótica para poder tirar a peça cirúrgica durante a cirurgia. Então, às vezes, temos de usar equipamentos diferentes, que nós somos na Alemanha justamente para ver isso. Tivemos de engajar o serviço da patologia para topar fazer essa congelação, que é um protocolo diferente, com várias lâminas, não é uma congelação comum e habitual que eles fazem, né? É um procedimento que vai demorar um pouco mais do que a cirurgia que a gente estava acostumado. Por quê? Porque quando a gente tira a peça cirúrgica, nós vamos analisar se ainda tem algum sangramento e refazer a costura da bexiga com a uretra. Isso já é o final da cirurgia, uma parte rápida. Então, muitas vezes, a gente fica esperando um pouco o resultado do anátomo patológico para ver se nós vamos realmente encerrar a cirurgia ou não. Porém, tudo isso compensa em relação a aumentar 20% a 30% a possibilidade de recuperação do paciente de funções importantes para ele em relação à qualidade de vida. Daí o interesse em nós trazermos a técnica. Inclusive, depois de ir à Alemanha, entramos em contato com alguns outros serviços, grandes serviços do mundo, já incorporaram na sua rotina, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, eu acho que é uma questão de tempo a ser incorporada em larga escala também no Brasil. Doutor Emanuel, essas vantagens que o senhor citou vêm acompanhadas também de riscos ou de algumas complicações diferentes ou a mais daqueles que já existiam? Não vem acompanhado, porque nós não vamos mudar muito a técnica robótica tradicional e utilizando o NeuroSafe. A técnica que nós vamos realizar, a retirada da próstata, é a mesma. A única coisa que vai mudar mesmo é aumentar um pouco o tempo cirúrgico. Mas aumenta 15, 20 minutos, 25 minutos a mais que nós ficamos ali aguardando o resultado desse anátomo patológico. Então, isso compensa em relação ao benefício que o paciente pode ter, né? Então, eu acho que tudo que nós fazemos em relação à mudança de conduta é justamente esse pesar sempre riscos e benefícios em relação a qualquer mudança de conduta. Doutor Emanuel, com relação à cirurgia tradicional e esse novo procedimento,
o número de profissionais, no momento, muda ou diminui? Como é que funciona, nesse caso, para o leigo entender como é que acontece esse Ele procedimento? acaba mudando porque nós temos de envolver todo o serviço da patologia e gerar uma logística para essa peça operatória sair de dentro da sala de cirurgia, chegar no patologista, o patologista realizar essa congelação, que essa análise de imagem é feita com a biópsia que nós chamamos de biópsia de congelação, que é uma técnica diferente da biópsia tradicional, na qual o tecido é fixado, né, com um formol e depois vai para a parafina para realizar os cortes e fazer a análise anatomopatológica. Ou seja, Na doutor, congelação é diferente. O tecido ele vai ser congelado numa câmara criogênica para poder fazer-se as lâminas e fazer o exame do tecido. mais pessoas precisam estar preparadas, ou Sim. seja, os profissionais têm que buscar essa qualificação Sim. e não é algo da noite para o dia, ou seja, Não. existe um tempo, requer um tempo. Nada profissionalmente, isso inclui-se a medicina, nada muda sem procurar-se a qualificação, o treinamento e a implementação. A implementação, a mudança de conduta de protocolos também sempre exige um esforço a mais, um exercício a mais para realmente poder acontecer. Doutor Emanuel Veras, a sua última vinda aqui nos estúdios da Jovem Pan foi há pouco mais de 2 anos, quando o senhor falou sobre cirurgia robótica. De lá para cá, a medicina evolui quase que diariamente. Falando especificamente desse tipo de procedimento, a NeuroSave, o que é que se prevê a partir de agora, a curto ou médio prazo, para que seja uma ação, um procedimento que possa realmente abranger grande parte da saúde brasileira, digamos assim? Eu vou dizer que muito mudou, né? Quando nós viemos aqui há 2 anos, nós viemos falar das primeiras cirurgias robóticas no âmbito do SUS que nós realizamos aqui no Ceará, através de um projeto de pesquisa que a gente aprovou no Ministério da Saúde. De lá para cá, nós tivemos a incorporação da cirurgia robótica para o câncer de próstata no rol do SUS e da ANS. Hoje, os planos de saúde sendo obrigados a financiar, né, a incorporar a cirurgia robótica para o câncer de próstata no rol da ANS e disponibilizar para os usuários. Hoje estamos falando de NeuroSave. Porém, a medicina ela vai evoluir cada vez mais rápido. O conhecimento ele vai evoluir cada vez mais rápido, ainda mais com o advento da inteligência artificial, que isso aí vai gerar um avanço nos conhecimentos de forma exponencial. Por exemplo, falando especificamente de uma coisa que o NeuroSafe é importante, que é em relação à preservação do feixe, mantendo as margens negativas. Nós temos uma linha de estudos que chama cirurgia com realidade aumentada, que o que é isso? Há uma tentativa, já há alguns anos, várias linhas de pesquisa tentando estudar isso, de fundir as imagens pré-operatórias com a imagem que nós estamos vendo durante a cirurgia em tempo real. Justamente para identificarmos lá aquilo que nós não enxergamos microscopicamente, com essa fusão de imagem, nós enxergarmos onde é que está o tumor. Aqui nós vamos um pouco mais longe da próstata para diminuir o risco da margem cirúrgica. Aqui não tem câncer, nós podemos ir um pouco mais próximo. Então, a expectativa é que, por exemplo, essa linha de pesquisa, ela evolua mais. Daqui a pouco podemos estar falando disso, sendo incorporado na nossa rotina da cirurgia robótica. E aqui eu estou dando só um exemplo. Nós, na medicina, temos várias coisas evoluindo. Por exemplo, o desenvolvimento de medicações com a ajuda da IA. Nós já temos antibiótico desenvolvido com a ajuda da inteligência artificial. Então, ela vai ser uma ferramenta que vai ser incorporada em todas as profissões, na rotina, no desenvolvimento do conhecimento, e na medicina não vai ser diferente disso. Então, eu acho que a velocidade de avanço do conhecimento vai ser cada vez maior. Doutor, para a gente finalizar, nosso tempo já está se esgotando. Em que estágio nós já estamos hoje com a NeuroSafe aqui no Ceará? E como é que deve ser essa evolução? Vai ser rápida? Vai ser possível avançar de maneira acelerada para garantir, né, mais esse recurso para a população? No mês de abril, nós iniciamos a fazer o NeuroSafe.
qualquer mudança de conduta, ela vai demandar um certo tempo para ela se disseminar, né, para todos, né? Todo mundo está treinado, todo mundo está fazendo, mas a partir do momento que nós temos evidências científicas mais sólidas, grandes serviços já estão incorporando na sua rotina, eu acho que vai ser uma questão de tempo para isso estar sendo incorporado na rotina da maioria dos colegas nas cirurgias, principalmente nas cirurgias robóticas. Recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza o uro-oncologista Dr. Emanuel Veras, que mais uma vez atendeu gentilmente o nosso convite de tirar um pouco aí do seu tempo na agenda médica diária, que é intensa, para falar com você, ouvinte aqui da Jovem Pan News. Afinal de contas, o tema saúde importa e muito, principalmente esse tema sobre câncer de próstata e a evolução da medicina. Dr. Emanuel Veras, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês e estamos sempre à disposição para falar a respeito de saúde, mais uma vez, que é sempre um tema importante para esclarecer a população e, mais uma vez, deixar a mensagem. Vá ao urologista, faça a sua prevenção. É a forma de prevenção que você tem em relação ao câncer de próstata, que é uma doença prevalente. E, inclusive, não é alarmeando, mas só alertando. Teve uma publicação, inclusive, no The Lancet, há uns 2 anos, falando justamente que vai haver um aumento na incidência de doenças oncológicas como um todo no mundo. Por quê? A nossa população está envelhecendo. Então, isso, além de mudanças de estilo de vida, então isso é um processo que vai acontecer. Então, precisamos nos cuidar é cuidar da saúde como um todo, se alimentar bem, controle de peso, fazer atividade física, boa qualidade de sono e sempre procurar o seu médico, o seu urologista, o seu clínico para fazer seu acompanhamento em relação à sua saúde. Obrigado, doutor, pela sua participação. São 10 horas e 29 minutos.